Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Nas Ondas do Esporte, direto da Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael e é um prazer estar aqui em mais um episódio para vocês. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho dos resultados da rodada, como já é de costume. Vamos falar sobre o começo da Copa do Brasil, pois é, estamos em fevereiro e já começando a Copa do Brasil com algumas curiosidades, muitos times aí que a gente não conhece do dia a dia, né, do acompanhar o nosso futebol ali de Série A, Série B e até de Série C, que a gente não conhece esses clubes. Vamos falar um pouquinho dos resultados brasileiros da Olimpíada de Inverno, que chega ao final nesse fim de semana, e também sobre o Rio Open, que é o torneio de tênis que está acontecendo no Rio de Janeiro, começou esta semana. Além disso, vamos falar um pouquinho das notícias do esporte, um giro de notícias dos últimos acontecimentos, e se eu fosse você, ficaria até o final do programa, que a gente vai ter uma novidade especial para celebrar o ano de Copa do Mundo, tá bom? É um quadro que a gente vai começar neste episódio e vamos seguir com ele até a Copa do Mundo lá em junho, tá bom? Então conto com a audiência de vocês, conto com os comentários, lembrando que o Nas Ondas do Esporte ele é feito com você, então eu conto muito com a sua participação. Manda sua mensagem para o 11 917 04 8982, pode mandar o seu áudio que você vai aparecer aqui no Nas Ondas do Esporte, manda sua pergunta, sua dúvida, seu elogio, sua crítica, sua corneta, a gente está aqui para te ouvir e fazer o programa para você. Se não quiser mandar pelo WhatsApp, pode mandar no e-mail nasondasdesampa@gmail.com ou nas nossas redes sociais, o Instagram @nasondasdesampa, comenta no nosso vídeos do YouTube na @nasondasdesampa e também acompanha estes episódios do Nas Ondas do Esporte diretamente no Spotify, Nas Ondas do Esporte, tá bom? Sem mais delongas, bora para os resultados da rodada. Esse meio de semana tivemos algumas competições aí um pouco soltas e até algumas que começaram a ter as participações brasileiras, como o exemplo da Copa Libertadores. A Libertadores, que está na sua fase de pré-Libertadores, tem 2 brasileiros na disputa e tiveram seus jogos de ida. O Bahia enfrentou o O'Higgins do Chile, lá no Chile, e perdeu pelo placar de 1-0. Foi surpreendido logo no começo, com os 4 minutos, com o gol do argentino Francisco Gonzalez. O O'Higgins também teve um gol anulado por uma falta marcada pelo árbitro, e o Bahia se safou só levando o placar de 1-0 fora de casa do O'Higgins. Também fora de casa, o Botafogo, outro representante brasileiro na pré-Libertadores, encarou o Nacional de Potosí na altitude da Bolívia e perdeu também pelo placar de 1-0, gol do Oscar Baldomar, o zagueiro Oscar Baldomar, que marcou o gol aos 47 minutos, já na segunda etapa, e o Botafogo também não conseguiu levar a vitória no jogo de ida, também fora de casa, perdeu muitas chances, perdeu gols na cara, gols momento de inacreditável futebol clube, mas o Botafogo também não conseguiu passar, conseguir a vitória no primeiro jogo, no jogo de ida, né, da semifinal dessa pré-Libertadores. Semifinal porque se os times brasileiros avançarem, encaram um outro confronto do final para saber se vão para a Libertadores. Só repassando, então o Bahia, que está encarando o O'Higgins, tem o jogo de volta marcado para a próxima semana, no dia 25. Se passar, encara o vencedor de Deportivo Táchira e Tolima, 2 clubes que estão bem acostumados a disputar Libertadores. Já o Botafogo, se avançar, também com o jogo de volta na semana que vem no Rio de Janeiro, encara o vencedor de Barcelona de Guayaquil e Argentinos Júniors, confronto pesadíssimo para o Botafogo. Argentinos Júniors venceu no Equador pelo placar de 1-0 e joga o jogo de volta também na semana que vem na Argentina. Quem passar, encara o Botafogo por uma vaga na Libertadores. Nossa torcida para os times brasileiros conseguirem as classificações, porém muito difícil esse sorteio de pré-Libertadores pelos confrontos. Os 2 times pegam times tradicionais da Libertadores e vão ter que suar
para conseguir a esperada vaga na maior competição de clubes da América do Sul. Ainda falando de Brasil, nós tivemos essa semana o começo da Copa do Brasil, edição 2026 da Copa do Brasil, que está na fase 256 avos, ou mais conhecida como primeira fase. Então, só para repassar como é que funciona, nós temos a fase 256 avos, 128 avos, 64 avos, 32 avos e assim vai seguindo 16 avos até as oitavas de final. Para quem não está acostumado com esses nomes, pode chamar de fase 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai por diante, porque os clubes que disputam a Série A, as competições continentais da América vão passar a disputar a partir da quinta fase, né? Então, por isso, nós não temos clubes muito conhecidos agora, mas já nos 128 avos ou fase 2, nós já temos clubes conhecidos. Vamos dar um giro aqui pelos resultados. O América de Sergipe perdeu para o Tirol por 2-1. O Ivinhema venceu do Independente do Amapá 1-0. Desportiva Ferroviária venceu do Sampaio Corrêa do Rio por 2-1. O Ji-Paraná venceu o Pantanal por 2-0. O Maguari venceu o Laguna por 1-0. Santa Catarina venceu o Iapi por 2-0. O Primavera que fez uma grande campanha no Campeonato Paulista, venceu o Araguaína por fora de casa por 3-0. O Vasco, mas não é esse que você está imaginando, é o Vasco do Acre, vai encarar o Velo Clube, também conhecido aí do Campeonato Paulista. O Primavera, que não é o Primavera de São Paulo, vai encarar o Bragantino, que não é o Bragantino de São Paulo. É o Primavera do Mato Grosso, que encara o Bragantino do Pará. Pois é, a Copa do Brasil e as suas curiosidades com os clubes homônimos, né, de mesmo nome. O Gama venceu o Monte Roraima por 2-0. O Madureira, conhecido do futebol carioca, venceu o Baré por 3-0. O Guaporé, que não é o da música, venceu fora de casa o Galvez por 2-1. O Betim, conhecido do futebol mineiro, venceu o Piauí por 1-0. E o Porto da Bahia venceu o Serra Branca pelo placar de 2-1. E aí um breve intervalo para falar do Porto da Bahia, porque o Porto da Bahia ele é um clube extremamente novo, né? Ele é um clube que tem apenas 2 anos de história e ele estreou na Copa do Brasil e já conseguiu essa classificação histórica diante do Serra Branca da Paraíba. O Porto ele foi para o intervalo perdendo por 1-0, com 2 jogadores expulsos, inclusive um deles por agredir o goleiro do próprio time, e mesmo na desvantagem, virou com gols aos 45 e 52 minutos do segundo tempo. Que história do Porto da Bahia, histórias como essa que fazem a Copa do Brasil ser uma das competições mais legais do ano do futebol brasileiro, tá bom? Então, estamos passando por essa fase de Copa do Brasil que ainda não tem muitos clubes conhecidos, mas vai ter muitas histórias para vocês aqui nas Ondas do Esporte. De Brasil foi isso dos resultados, mas a gente teve também futebol pela Europa. Não tivemos campeonatos nacionais, mas tivemos os campeonatos europeus, que nós tanto gostamos de acompanhar também. Nós tivemos a fase 16 avos da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Conference League, da Liga Conferência. Bom, vamos aos resultados então e um breve comentário dos jogos. Na Liga dos Campeões, o Mônaco perdeu em casa para o Paris Saint-Germain por 3-2. Mônaco, que saiu na frente abrindo 2-0 com 2 gols de Balogun, tomou a virada de 3-2 com 2 gols de Doué, a joia francesa. O Galatasaray não tomou conhecimento da Juventus e venceu por 5-2 com grande partida de Gabriel Sara, ex-São Paulo. O Benfica perdeu em casa para o Real Madrid pelo placar de 1-0 com um golaço de Vini Júnior e uma partida que ficou marcada infelizmente pelo protocolo antirracismo que foi aplicado depois de uma intervenção ali do meio-campista do Benfica, Gianluca Prestiani,
o argentino Gianluca Prestiani, que o atacante brasileiro Vinícius Júnior acusou de uma situação racista, situação essa lamentável e que foi acompanhada ali e também protocolada, seja em súmula e também pelos seus companheiros de time, principalmente por Kylian Mbappé e Valverde, né? Lamentável termos que passar por essa situação, lamentável mais uma vez ser contra Vini Júnior, mas é mais uma vez que passa impune esse tipo de situação. O jogo ainda ficou marcado por um cartão amarelo que Vini Júnior tomou e o atacante argentino não tomou nada. Simplesmente o jogo foi paralisado, ficou um tempo sem. O protocolo antirracismo, que dizem ter 3 escalas, uma de paralisação do jogo, como foi feita, a segunda de interrupção ali da partida para uma definição a longo prazo, de 1 hora mais ou menos, e em terceiro a suspensão do jogo. Só aconteceu a paralisação 5 minutos, depois tudo voltou como se nada tivesse acontecido e o único punido acabou sendo o brasileiro, que sofreu o ato de racismo. Lamentável mais uma vez por parte da UEFA, lamentável mais uma vez pelos clubes que motivam esse tipo de comportamento, por seguirem vaiando Vinícius Júnior pelo decorrer do jogo todo, e mais um episódio que infelizmente mancha a história do futebol. Voltando para os resultados, o Borussia Dortmund venceu em casa a Atalanta por 2-0, o Newcastle goleou fora de casa o Karabag pelo placar de 6-1, e esse jogo aqui teve uma curiosidade porque o Anthony Gordon do Newcastle marcou um pôquer, ou seja, 4 gols, e no primeiro tempo. O último jogador que tinha feito isso foi o brasileiro Luiz Adriano pelo Shakhtar Donetsk em 2014. Então, um recorde aí igualado de 12 anos. O Clube Bruges empatou em casa com o Atlético de Madrid por 3-3 num jogo movimentado. O Bodo Glimt, que história do Bodo Glimt, venceu a Inter de Milão em casa por 3-1. O Bodo Glimt, só para lembrar para vocês, ele nunca tinha conquistado uma vitória na Liga dos Campeões em toda a sua história. Em 2026, o Bodo Glimt já tem 3 vitórias. Venceu o venceu o Atlético de Madrid, venceu o Manchester City e agora venceu a Inter de Milão. E empatou com o Borussia Dortmund. Inacreditável a campanha do Bodo Glimt, o que está fazendo o clube norueguês e que campanha que vai transcorrendo o time viking. O Olympiacos perdeu em casa para o Bayer Leverkusen para fechar então o 16avos. Partidas de volta acontecem na próxima semana e vamos ter assim a definição das oitavas de final da Liga dos Campeões. Um giro rápido então pela Liga Europa. A Liga Europa teve alguns resultados, a fase 16avos também. O Bolonha venceu fora de casa o Bran por 1-0, o Genk venceu fora de casa o Dinamo Zagreb por 3-1, o Nottingham Forest venceu fora de casa o Fenerbahçe por 3-0. Esse jogo que foi marcado pela estreia do técnico Vitor Pereira, aquele mesmo que treinou o Corinthians, que treinou o Flamengo, que treinou o Wolverhampton, que treinou o Porto, enfim, que já tem grandes passagens. Estreou pelo Nottingham Forest com imensa vitória na Turquia, ganhando o Nottingham Forest 3-0. Grande partida também do zagueiro Murilo, ex-Corinthians. O Celta de Vigo venceu o PAOK fora de casa por 2-1. O Stuttgart goleou o Celtic em casa por 4-1, na casa do Celtic, aliás, perdão. O Crvena Zvezda venceu fora de casa o Lille por 1-0. O Ludogorets venceu o Ferencváros por 2-1. E o Panathinaikos de Vitória Pilsen ficaram no 2-2. Beleza? Jogos de volta também na semana que vem para definir as oitavas da Liga Europa. Passando rapidinho pela Conference League, destaques para a vitória fora de casa da Fiorentina para cima do Jagiellonia por 3-0. O Rijeka venceu fora de casa o Omonia por 1-0. Crystal Palace empatou com o Zrinjski. É difícil falar esse nome, mas é um time da Bósnia. Empatou por 1-1. O AZ perdeu fora de casa para o Noa por 1-0. E o Lech Poznan da Polônia venceu fora de casa o Kups por 2-0. Esses os resultados da Conference League para vocês, né?
Nós também temos uma competição aí sul-americana rolando, não comentei dela, mas é porque não terminou até o fim da gravação deste episódio, mas Lanús e Flamengo fazem o primeiro jogo na final da Recopa Sul-Americana, jogo na Argentina. Trazemos o resultado no próximo episódio do Nas Ondas do Esporte. Giro de notícias pelo esporte. Então, aproveitando aí que a gente não teve tantos jogos durante essa semana, vamos fazer um giro de notícias aí pelo esporte. Primeira delas é que Felipe Coutinho, jogador aí de grande carreira no futebol brasileiro e futebol europeu, pediu rescisão de contrato com o Vasco, alegando algumas questões ali pessoais e particulares para essa decisão. Então, provavelmente Felipe Coutinho não vista mais a camisa do Vasco nesta temporada. Outra notícia que impacta aí o futebol brasileiro é Yuri Alberto, que acabou se lesionando pelo Corinthians no último jogo, né? O último jogo da fase de liga ali do Campeonato Paulista contra o São Bernardo. Se lesionou, fica 4 semanas mínimo fora, desfalcando ali o ataque do Corinthians. Yuri Alberto ali, que tem marcado gols importantíssimos para o Corinthians, vai ser desfalque aí pelas próximas 4 semanas. Por falar ao contrário de desfalque, tem reforço também, reforço de Edenilson, que chega ao Botafogo, saído do Grêmio. Edenilson, que já rodou esse país como um todo, de passagens aqui que eu me lembre, tem Corinthians, tem Grêmio, tem Inter, tem Galo, e agora Botafogo, aí mais uma passagem dele. E Cauli, do Bahia, chegando para reforçar o elenco do São Paulo, tá bom? Esses alguns reforços. E o Atlético Mineiro, que demitiu o técnico Jorge Sampaoli depois de campanha bem controversa ali no final da temporada passada. Começou complicado ali a situação também no Campeonato Mineiro, apesar de se classificar, mas não está satisfazendo a diretoria, foi demitido. E o Atlético Mineiro está próximo de anunciar Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes de La Plata da Argentina. Vamos ver se vai vir mais um estrangeiro aí pro futebol brasileiro. Notícias também da seleção brasileira. Carlo Ancelotti está próximo de renovar contrato com a seleção brasileira por mais 4 anos. Apesar aí de estar em seu começo de jornada pela seleção, ainda não ter disputado a Copa do Mundo, aquele rumor da possível renovação de Carlo Ancelotti vai cada vez mais tomando corpo e pode ser que venha aí nos próximos dias essa confirmação. Também sobre seleção brasileira, hoje foi confirmado que o Brasil vai fazer um amistoso contra o Egito pouco antes da Copa do Mundo como uma preparação. É legal o Brasil se preparar contra essas seleções africanas e principalmente uma seleção muito forte como a do Egito, que sempre está disputando ali em alta performance no seu continente e por algumas vezes também no cenário mundial. Esse é o giro de notícias então do futebol. Vamos falar um pouquinho da Olimpíada de Inverno, que chega ao final neste final de semana, mas um final extremamente valioso para o Brasil, com muitos recordes batidos e a primeira medalha da história, como nós já falamos no último episódio. Então vamos destacar ali recordes e alguns destaques da participação brasileira nos esportes da neve nas Olimpíadas de Inverno de Milão Cortina. Vamos lá. Primeiro, o destaque fica para Lucas Pinheiro Braathen, né, que nós já comentamos. Ele conquistou o ouro no esqui alpino do slalom gigante, a primeira medalha da história do Brasil nos Jogos de Inverno. Bruna Moura, ela superou um grave acidente de trânsito que ela teve em 2022 e ela conquistou o lugar de número 74 no sprint clássico e a posição de número 99 dos 10 km técnica livre. Ela ficou com a 21ª posição na modalidade por equipes, junto a Duda Ribeiro, e garantiu assim o melhor resultado sul-americano na história da prova. Então, uma história de superação e, consequentemente, de quebra de recorde sul-americano. Pat Bergner, ranking 14 do mundo no snowboard, ele terminou a prova também no 14º lugar na sua classificatória, um grande resultado para o Brasil. Augustinho Teixeira fez a estreia nos Jogos Olímpicos e garantiu o 19º lugar no snowboard halfpipe. O Brasil aí vai se destacando com 14º e 19º lugar.
Duda Ribeiro, ela alcançou o melhor resultado sul-americano na história do sprint clássico, ficou na colocação de número 72, ela tem 21 anos e alcançou uma marca histórica por equipes junto com Bruna Moura, no 21º lugar, como eu comentei. Manex Silva conquistou o melhor resultado na história do Brasil no esqui cross country. Ele terminou em 48º lugar e na prova distance de 10 km ficou na 97ª colocação. Giovanni Ongaro, o esqui alpino, ele terminou na 27ª posição, o que é a melhor marca da história do Brasil. Competiu no slalom gigante também e lá ficou com o 31º lugar. Alice Padilha, a atleta, ela não completou a prova do esqui alpino slalom, mas ela fez história por estrear nos Jogos Olímpicos com 18 anos. Então é aí uma marca para o Brasil de tendência para o futuro, quem sabe. E por fim, Christian Soevik fez a estreia nos Jogos Olímpicos com 24 anos, competiu no esqui alpino slalom, infelizmente ele não completou a prova, mas é mais uma marca aí que mostra a força brasileira da sua delegação para este ano de Milão Cortina. Parabéns a todos os atletas brasileiros, parabéns ao esporte olímpico de inverno do Brasil e que siga cada vez mais se destacando e aparecendo em próximas competições mundiais e Olimpíadas para seguir crescendo. É isso que a gente quer, o Brasil sempre disputando lá no topo do mundo, mostrando que somos capazes de tudo. Para fechar aqui nossos assuntos, vamos falar um pouquinho de tênis. Está rolando no Rio de Janeiro o Rio Open, a competição ali de tênis que tem como principal destaque a participação do tenista João Fonseca, de volta de uma lesão. João Fonseca está batalhando ali por uma vaga neste momento nas quartas de final. Ele duela contra o peruano Ignacio Busset, número 91 do mundo, e João Fonseca, número 38 do mundo. Eles se encaram disputando ali a vaga nas quartas de final. João Fonseca, que chegou nas oitavas de final vencendo o também brasileiro Thiago Monteiro por 2-0, parciais 7-6 e 6-1, num jogo de 1 hora e 35 minutos. Thiago Monteiro, que é número 208 do mundo. João Fonseca segue sendo o melhor brasileiro qualificado no ranking da ATP. Boa sorte para o João Fonseca, que consiga um grande resultado no Rio Open jogando em casa. E para fechar o Nas Ondas do Esporte de vez, eu comentei para vocês no começo que vocês não iam se arrepender. Faltam 112 dias para o começo da Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. E para celebrar, nós vamos começar aqui uma série no Nas Ondas do Esporte. Todo episódio de sexta-feira nós vamos ter um Nas Ondas da Copa. O que vai ser o Nas Ondas da Copa? Toda sexta-feira eu vou lançar um desafio para vocês, colocando só o áudio da narração de um gol marcante de Copa do Mundo. Esse áudio ele vai ficar disponível aqui no episódio, vai ficar disponível nas nossas redes sociais e eu quero que vocês respondam, comentem nas nossas redes sociais, mandem um e-mail, mandem um WhatsApp, falando: eu sei, é o fulano contra a seleção tal na Copa tal, fase tal. O que nós vamos querer saber? Eu vou lançar um áudio de um gol, a narração. Quero que vocês me falem quem fez o gol, contra quem foi este gol, em que fase foi e, por fim, em que Copa foi este gol. Nós vamos começar hoje essa série, eu conto muito com a participação de vocês. O resultado, eu vou trazer aqui o nome dos vencedores, quem acertou no próximo episódio do Nas Ondas do Esporte, tá bom? Esse vai ser a nossa disputa de sexta-feira, que a gente sempre vai trazer esta gincana aqui pra vocês, essa brincadeira, até chegar a Copa do Mundo, tá bom? Terça-feira tem uma outra, mas aí eu conto pra vocês no episódio da próxima terça-feira. Pra começar, primeiro Nas Ondas da Copa, segue o áudio. Vini Júnior, a bola que ele deu, girou, olha o gol! E que gol! E que golaço! Olha o gol!
Eu acho que pela emoção da narração dá pra vocês saberem quem é o time envolvido. Acho que fica muito claro quem é a seleção envolvida. Mas e aí, quem é o jogador? Contra quem foi? Em que Copa foi? Você sabe? @nasondasdesampa, nasondasdesampa@gmail.com, mensagem no nosso WhatsApp 11 9 1704 8982. Bora começar essa disputa e saber se você manja de Copa do Mundo, se você conhece e vai mostrar aqui pra gente no Nas Ondas do Esporte todo o seu conhecimento. Beleza? Esse então foi o Nas Ondas do Esporte. Muito obrigado por acompanhar mais esse programa com a gente. Siga a gente nas redes sociais, manda uma mensagem pra gente, faça o Nas Ondas do Esporte com a gente, que é um prazer enorme fazer esse programa pra vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!